Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Os preços da cesta básica mais uma vez subiram em todas as 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. As maiores altas de fevereiro foram registradas no Sul e no Centro-Oeste. Em 12 meses, o aumento é ainda mais substancial e corrói ainda mais o poder de compra do salário mínimo, que agora já é estimado em mais de R$6 mil para cumprir as necessidades básicas de uma família. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a economista e supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. E você? Tudo bem também, Patrícia. Acompanhando a inflação, que cresce sem parar no governo de Jair Bolsonaro, o preço da cesta básica cresceu mais uma vez, com altas acumuladas aí entre 10% e 23%, né, Patrícia? Isso nos últimos 12 meses. E segue em viés de alta. Com isso, a cesta básica consome, em média, 56% do salário mínimo. Como que você avalia esse cenário, Patrícia? Quais as preocupações que isso traz? Pois é, esses dados eles são extremamente preocupantes. Eles vêm na linha do que já se apresentava em janeiro e mostra que tudo segue igual. Os alimentos que são commodities, estão com aumento de preços, aumentos expressivos. Então, novamente, o café, que num movimento de especulação, por conta da incerteza da safra, se essa safra consegue atender a demanda internacional, então o preço vem sendo especulado, e isso já há alguns meses, e acaba rebatendo aqui na prateleira dos supermercados. E não só na prateleira dos supermercados, mas também no cafezinho que se toma ali na rua, na padaria, enfim. Então, você tem esses produtos, então, café, óleo de soja, e agora com o conflito da Rússia com a Ucrânia, a tendência é de alta do óleo de soja, que ele vá seguir em alta, porque isso provavelmente, o conflito afeta a oferta de óleo de girassol, que a Ucrânia é uma grande exportadora. Então a gente deve seguir aí com alta no óleo de soja, que no ano passado foi um produto que impactou muito, e esse ano deve seguir então com elevação de preço. E o feijão que vinha com redução de preço por conta dos altos patamares, esse mês, por conta de problemas na oferta, ele então subiu em todas as cidades. Então, a gente observa aí essa alta contínua pressionando o orçamento e que faz com que o salário mínimo necessário chegue a R$6 mil. A gente está vivendo esse cenário, como você falou, de alto desemprego, né? Uma queda na renda dos trabalhadores que chega a 10% nos últimos 12 meses e um consumo reduzido, justamente porque os trabalhadores estão sem dinheiro. Alguns grupos liberais, alguns deputados liberais costumam divulgar a ideia de que, mas se você não comprar, o preço vai baixar, se você boicotar os valores, o preço cai. Só que isso não acontece na realidade, né, Patrícia? O que explica esse cenário tão devastador para os trabalhadores? O que sustenta esses preços lá em cima? Então, essa frase, se você não comprar, o preço vai cair, é uma frase que se coloca quando a causa dessa alta de preços ela está na demanda. Então, se você tem uma oferta de demanda maior, o preço o preço começa a subir. E se a gente olhar o que está acontecendo hoje, é exatamente uma demanda maior, só que ela não é uma demanda interna. Não é uma demanda aqui das famílias brasileiras, e sim do mundo. Então, a gente tem uma demanda externa aquecida por alguns produtos, pelas nossas commodities, e o Brasil vem se especializando na produção desses produtos, então café, carne, óleo de soja, e internamente, num cenário de alto desemprego, de grande informalidade, de ausência de crescimento da economia e ausência de crescimento dos empregos e queda de renda, as famílias brasileiras estão ficando espremidas, elas não têm o que comer. Então, elas começam a
comer menos, a comprar menos, a tentar estratégias para poder sobreviver a uma alta que é muito maior do que o reajuste dos salários das pessoas que estão empregadas, que é muito maior do que os benefícios que o governo dá nesses momentos mais difíceis. Então, assim, é uma situação extremamente delicada e que, por conta desse conflito agora, ela não tende a se resolver. A gente vai continuar com uma demanda externa maior. Se a gente pensar especialmente no trigo, que é um produto que é extremamente consumido no Brasil, cerca de quase 70% do trigo brasileiro ele é importado. Então, ele já vinha com altas de preço, os derivados do trigo, eles já vinham com altas de preço por conta da taxa de câmbio desvalorizada, que o governo resolveu não intervir na taxa de câmbio. Mas agora, com esse conflito, e sendo a Rússia um dos maiores exportadores de trigo, vai ter aumento no preço lá fora, isso vai se refletir aqui dentro, e aí os produtos básicos, o pão francês, por exemplo, o macarrão, são produtos que vão subir de preço. Então, com perspectiva de que isso não termina. E, ao mesmo tempo, aqui dentro não tem o que fazer. Porque não vão ser necessárias políticas de subsídio ao trigo importado para que não sinta tanto, o brasileiro não sinta tanto esse aumento no bolso. Patrícia, se o Brasil é um país tão imenso, né, e o agronegócio faz tanta propaganda da sua produção, e a gente acaba sendo tão dependente do mercado externo e dos preços que são praticados lá fora, né? Por que isso acontece? O que realmente produz para o Brasil, que é o trabalhador, o pequeno agricultor, né, a agricultura familiar, eles não estão sendo valorizados pelo governo Bolsonaro, não existem políticas para fortalecer a agricultura familiar, que é o que realmente põe a comida na mesa do brasileiro? Na verdade, é um grande abandono, né? Houve um abandono da política de agricultura familiar e ela mostrou seu poder e a sua importância nos governos nos anos de 2000, como foi importante para tirar o Brasil do mapa da fome. E o Brasil volta para o mapa da fome produzindo uma quantidade imensa de alimentos, mas produzindo com o objetivo da exportação e do lucro do agronegócio. Então, é um agronegócio que ele é extremamente nocivo, porque ele não alimenta a população brasileira, ele envenena a população brasileira, como a matéria anterior mostrou a questão dos fertilizantes, e ainda isso não serve para a nossa comida, ele tira espaço da agricultura familiar. Então, realmente, a gente vive um problema, uma ausência de política, né? Os tais deputados liberais que são tão a favor do mercado, diz que o mercado regula tudo. Esse é o Brasil, é o resultado de um mercado que regula. É um Brasil com fome, é um Brasil empobrecido e é um Brasil que sem perspectiva. Então, a gente precisa ter uma outra perspectiva, um outro olhar para o nosso país, para que a gente tenha políticas que façam intervenção aos problemas. Várias coisas podiam estar sendo feitas, o estímulo à agricultura familiar, as políticas de preço mínimo, subsídios, taxação a determinados produtos, a exportação de determinados produtos, mas não tem essa intencionalidade, não tem. O salário mínimo sendo reajustado pela inflação, ele podia estar tendo aumentos maiores, né, levando a um estímulo ao consumo interno, estimulando a economia como um todo, para que gerasse empregos melhores, salários melhores, mas a gente não tem isso, não tem essa intencionalidade. Esse governo, ele prefere deixar o mercado agir, e o mercado age levando o lucro aos grandes produtores e deixando à míngua a maior parte dos brasileiros.
Pois é, e você falou agora da questão do salário mínimo, né, da importância de valorizar o salário mínimo. O Diese estimou que para atender às necessidades básicas de uma família de 4 pessoas, o salário mínimo precisaria ser de R$ 6.012, quase 5 vezes o salário mínimo atual, que está em 1.212, né? Por que é tão importante valorizar o salário mínimo, que é uma das políticas que é mais combatida justamente pelos liberais, né, que dizem que valorizar demais o salário mínimo prejudicaria a economia? Isso não é verdade, né, Patrícia? Não, não é verdade, porque nesse passado recente, enquanto essa política existia, o que a gente observou foi a redução da desigualdade social. Então, os trabalhadores de menor renda, que têm seu salário de alguma forma atrelado ao salário mínimo, tiveram seus rendimentos aumentados. As pensionistas que ganham um salário tiveram seus rendimentos aumentados. Os trabalhadores precisaram dos seus sindicatos para negociar seu piso salarial acima do salário mínimo. E com isso, você teve um movimento de trazer esse rendimento, levando as pessoas com menor rendimento para um nível de vida um pouco melhor. Isso sem contar que o salário mínimo ele estimula o consumo interno e ele poderia trazer emprego, porque as pessoas comprariam mais, então a gente precisaria produzir mais produtos, então ele geraria mais emprego e aí mais renda, mais consumo, levando a economia a um ciclo virtuoso. Mas isso não vem acontecendo. Hoje ele lá um valor que ele repõe a inflação do ano passado. E acontece que ele repõe a inflação do ano passado. Acontece que se a gente pegar os produtos de baixa, que são consumidos com maior peso pelas famílias de baixa renda, que são os alimentos, o gás de botijão, a energia elétrica, o reajuste desses produtos é muito maior do que a inflação média. Então, você tem claramente um processo que há uma corrosão do poder de compra. As pessoas estão comprando menos. O custo, o orçamento doméstico que elas tinham já não cabe mais na renda que elas têm. Então, elas são obrigadas a escolher. Elas têm que escolher muitas vezes ter uma moradia, porque a quantidade de pessoas morando na rua, nas grandes cidades, aumentou muito. Isso é sinal de que as pessoas não conseguem manter aquela residência. Quando você olha, por exemplo, a pesquisa desse mês, ela mostrou a queda no preço do arroz. O arroz cai porque não tem demanda. E ele não tem demanda porque ele chegou num patamar de preço muito alto. Então, ele está caindo. E como as exportações elas não foram no nível que se esperava, e aí internamente não tem demanda, então o preço começa a cair. Então, veja, a gente está numa situação de que as famílias não têm dinheiro para comprar arroz e feijão, que é o básico. Então, o salário mínimo ele seria uma política extremamente valiosa nesse momento. Aliás, ele poderia ter ajudado muito desde lá no início da pandemia. Mas, no entanto, a opção é de não intervir. Tá certo, Patrícia. Eu quero agradecer a sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com a economista e supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.